Quero falar nessa manhã, o título dessa palavra é Chamados para sermos restaurados pela glória de Deus. Você tem o título aqui na tela, por favor, repita ele. Lucas 13:10 fala assim: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à mulher: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias, para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou sua jumenta para levá-lo a beber? Verso 16. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Ora comigo assim: Senhor Deus, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu peço, Senhor, que as mesmas obras que o Senhor fez no passado, o Senhor faça hoje aqui. Que a Tua palavra, que é poderosa, venha falar comigo e venha colocar em ordem aquilo que está fora de ordem. No nome de Jesus. Amém. A gente acabou de ler um texto onde Jesus ele foi convidado para pregar numa das sinagogas, né? Que era costume de Jesus. Jesus, no sábado, ele ia para a sinagoga para cultuar o Deus dele. Jesus é homem, porém também era Deus. Mas ele cultuava o Senhor. Fazia parte da cultura o judeu ir para a sinagoga para poder celebrar, para poder cultuar o Senhor no sábado. E Jesus fazia isso. Né? Jesus tinha esse costume. E nessa sinagoga, a Bíblia não fala onde era o local, mas havia um chefe da sinagoga, que era o pastor daquela sinagoga. Alguém que tomava conta daquela sinagoga. E Jesus foi convidado para pregar lá naquela sinagoga. Né? E a palavra fala que naquela sinagoga tinha uma mulher encurvada. E havia 18 anos que ela estava aí. Jesus estava ensinando, o verso 10 fala que Jesus estava ensinando. E quando Jesus viu a mulher, ele chamou ela. Queria fazer essa dinâmica, por favor. Deixa eu pegar uma irmã que possa representar essa mulher. Cadê a Joyce? Está aí? Saiu. Está com as crianças. Leia, você pode me ajudar, Leia? Não, pera aí, Leia, um minutinho. Vamos representar direitinho. Não senta, Leia, não senta, é para representar. Meu irmão, fica para a próxima. Não perdeu não, o reino avança. Só que o reino avança, entendeu? Vamos lá. Naquela sinagoga tinha uma mulher que ela estava como? Encurvada. Mais, Leia, encurvada, é um L. Podia ser uma pessoa de idade. Jesus estava ensinando e a mulher estava como? E ele viu ela. E ele chama. Talvez a Bíblia não fala o nome da mulher, mas ele fala: mulher encurvada, por favor, venha até mim.
Essa mulher tinha limitação? Ou não tinha? Uma limitação visível. E Jesus chama ela. E fala sobre ela: você está livre da tua enfermidade. E logo em seguida, o que ele faz? Impondo-lhe as mãos, imediatamente ela fica curada. E dava, mas desse jeito, Leia. E dava glórias. Obrigado, Leia. Representou muito bem. Aqui tem um conflito. Senhor da igreja, que é o Senhor da igreja, estava num lugar ensinando. Naquela sinagoga tinha um chefe da sinagoga. E o Senhor da igreja decidiu curar aquela mulher encurvada que há 18 anos estava presa. E o chefe da sinagoga, por não entender diante de quem ele estava, ele se levanta, depois disso acontecer, e fala assim: 6 dias vocês têm para virem aqui e serem curados. Porém, no sábado, e essas coisas não podem acontecer. Alguém que estava mais preocupado com a tradição, com o costume, do que a própria vida daquela pessoa. Ou seja, ele se levanta contra Jesus, contra o ministério de Jesus. E Jesus, o que ele faz? Pega a palavra de volta e fala assim: hipócritas, vocês não soltam o animal de vocês no sábado para ele poder suprir as necessidades dele? Quanto mais essa filha de Abraão não deveria ser solta, não deveria ser livre dessa prisão? E a palavra fala que havia, dentro daquela sinagoga, havia pessoas que estavam contra o ministério de Jesus. Uma parte se alegrou e outra parte se levantou contra o ministério de Jesus. Por que eu estou trazendo esse assunto? Porque muitas vezes, nesse caso, a mulher estava fisicamente, ela tinha uma deficiência e andava encurvada. Se eu e você, nós fôssemos um matemático, se a gente fosse fazer uma matemática, essa mulher via a vida como? No ponto de vista dela, ela vivia 50%. Ou seja, ela estava muito limitada, ou não estava. O nosso Senhor Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. E veio restaurar, e veio dar vida plena para quem? Para essa mulher. Muito mais do que um ensino, muito mais daquilo que Jesus estava falando, ele se preocupava com a restauração daquela pessoa. E aquele religioso não conseguia entender isso daí. E aqui a gente começa a aplicar essa palavra na minha e na sua vida. Porque nem sempre a limitação, nesse caso, é física e tinha uma influência espiritual. Mas nem sempre a limitação está no físico. Pode ser que a limitação esteja no emocional. Só que o emocional, você não anda encurvado fisicamente. Você consegue mascarar, você consegue esconder isso daí. E às vezes essa deficiência pode ser até de nível espiritual. A pessoa não consegue romper, a pessoa fica limitada. Né? Nós cantamos aqui que tem que romper as cadeias. O Jonas pregou na semana passada, Isaías 61 fala o quê? O Espírito de Deus está para quê? Para libertar e colocar em liberdade aqueles que estão presos ou oprimidos. Esse é o ministério de Jesus.
O reino de Deus, Jesus veio anunciando o reino e colocar em liberdade aquilo que ficou preso lá no Éden, pelo pecado. Aquilo que caiu lá no Éden, precisava ser restaurado pelo modelo, pela vida de Jesus. A vida que foi tirada lá no Éden está sendo devolvida para mim e para você através de quem? De Jesus Cristo de Nazaré. E era isso que Jesus estava fazendo com essa mulher. Estava devolvendo a ela a oportunidade dela viver uma vida plena. Plena. E eu queria falar com vocês algumas coisas que podem nos limitar. A primeira delas, tentativas frustradas prendem a nossa alma. Lucas 13:16, a parte D, fala assim, presa há 18, quantos anos? 18 anos. Alguém que já fazia muito tempo que ela estava nessa situação. Limitada. E presa por essa questão física. Mas isso não impedia dessa mulher estar onde? Onde ela estava quando ela foi curada? Aonde ela estava? Nós estamos falando de uma pessoa em eu não sei onde ela morava, qual é a distância da casa dela até a sinagoga. Mas só que não tinha ônibus naquele tempo. Uber também não tinha. A limitação dela era muito. Ou não era? Era grande a limitação dessa mulher. Porém, por 18 anos ela perseverou, até que um dia Jesus possivelmente ela tinha tentado várias situações, porque uma pessoa que está enferma, a primeira coisa que ela quer fazer é resolver o problema da enfermidade dela, ou não é? Humanamente falando. Aí você busca de um lado para outro, até poder resolver isso daí. Muitas vezes as tentativas frustradas têm a capacidade de limitar a nossa alma, de colocar um limite em nós. Da gente falar assim, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou ter que conviver com essa situação. Eu vou ter que conviver com essa situação migratória, com essa situação do filho, com essa situação do marido, com essa situação financeira, eu vou ter que conviver com isso. Estou aqui para dizer nessa manhã para você que você não precisa aprender a se adaptar e nem a conviver com isso. Existe alguém que pode transformar essa situação. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Não permita que a sua alma fale para você, limite você aquilo que Jesus lá na cruz do Calvário liberou sobre sua vida, que é vida em abundância. Abacuque 1:2. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Esse profeta aqui estava com a alma aflita e preso em algum lugar ou não estava? Vamos ser sinceros. Estava ou não estava? Mas só que ele entende a situação dele, mas ele faz algo. Ele viu onde é que tinha um problema, aí ele toma uma posição. O que ele faz? Qual que foi o posicionamento dele? Ele subiu para quê? Para buscar o Senhor. Para que ele, talvez aqui Abacuque estava encurvado também. E ele vai buscar o Senhor para quê? Para poder se endireitar, para poder receber a restauração do Senhor na vida dele. Então, as tentativas que muitas vezes elas demoram para acontecer, eu não sei quanto tempo você está insistindo em alguma coisa. Eu quero dizer para você, eu não quero saber o tempo, o que eu quero dizer para você, não pare. Não desista. Não retroceda. Não deixe a sua alma dizer para você aonde você deve parar. Segue em frente, porque vai chegar o momento que o Senhor vai tocar nessa situação e vai transformar essa situação, em nome de Jesus. O maior interessado em curar e abençoar a sua vida, sabe quem é?
do próprio Deus. Ele tem esse interesse de restaurar a sua vida. Por quê? Porque a sua vida restaurada reflete a glória dele. E esse é o propósito de Jesus. Esse é o ministério de Jesus, restaurar as vidas. Propósito de restauração. Que pega o homem caído, o homem pecador, tira do reino das trevas e implanta sobre ele o quê? No reino da luz. Aí é um processo de transformação. Mas se nós pararmos aqui, se parar nesse primeiro ponto que eu estou conversando com vocês, não adianta talvez falar os outros. Porque é necessário romper, não paralisar nas frustrações. Quantas pessoas estão paralisadas em frustrações? Talvez você está aqui hoje paralisado em uma frustração ou uma tentativa que não deu certo. Quantas vezes eu tive a oportunidade de me paralisar nas frustrações que aconteceram na minha vida. Queridos, e se você quiser, se você tiver tempo, eu posso falar delas. Quantas vezes eu tive que ministrar a minha alma? Marciano, você não pode parar. Marciano, você não pode parar. Essa situação está tentando te frustrar porque quer tocar na tua alma. Não pare, não pare. Suba na torre, escute o Senhor e siga em frente. Porque aquele que segue em frente vai chegar no lugar onde um dia vai ficar de pé diante do Senhor. E vai dar glória a Deus falando assim, o Senhor fez na minha vida. Isso não é particularidade de um e de outro. Isso é o que Deus quer cumprir sobre as nossas vidas. Segunda questão, dar ouvidos a pessoas que vão preferir regras religiosas à sua cura. Sempre vão existir duas vertentes. A pessoa que vai tentar te animar e a pessoa que vai tentar te desanimar. Escute a pessoa que vai te animar, aquela que vai colocar ânimo na tua alma. Ânimo é soprar fôlego de vida na alma. Escute essa pessoa. Porque tem horas que eu preciso que alguém sopre fôlego de vida na minha alma. Eu sou ser humano igual a vocês. Essa pessoa eu preciso escutar. Porque eu sei que ela quer o meu bem. Eu sei para onde ela quer me levar. Mas existem outras pessoas que elas querem trazer desânimo. Muitas vezes elas nem estão sabendo aquilo que elas estão fazendo. Mas estão trazendo o quê? Desânimo. Feche o ouvido para essa pessoa. Porém, não feche o teu coração. Vou repetir. Feche o ouvido para essa pessoa. Porém, não feche o teu coração. Porque se você fechar o ouvido e fechar o coração, você vai criar mágoa no teu coração. Feche o ouvido. Mas o coração fala assim, Deus, eu entrego essa pessoa nas tuas mãos. Continua orando por ela, continua abençoando a vida dela. Porque aí você está livre. Você está livre disso daí. Lucas 13:14 fala assim, o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias, para serdes curados. Não há lei que venha de Deus, que seja para nos afastar dele. Meninos, vocês têm essa frase aí? Vou repetir. Não há lei que venha de Deus, que seja para nos afastar dele. Leia isso, por favor. Nenhuma. A palavra, ela vem para nos aproximar do Senhor. E entender isso é muito importante. Terceiro lugar, forças espirituais. Lucas 13:16, a parte D, fala assim, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Nem tudo é material, nem tudo é espiritual. Você é corpo, você é alma e você é espírito. Estamos falando sobre isso exatamente nas quartas-feiras. Esse é o templo que Deus está restaurando. Está colocando em ordem o espírito, curando a alma e restaurando o físico. Átrio, santo lugar, santo dos santos. Aquilo que foi apontado lá em Moisés, que começou lá em Moisés, Deus veio trazendo e costurando essa tapeçaria até chegar na igreja.
e revelou. O apóstolo Paulo revelou o mistério que estava escondido. Então, nem tudo é físico, nem tudo é espiritual, nem tudo é emocional. Nós precisamos entender, dar o remédio certo para a doença certa. Nesse caso, a mulher que estava com problema físico, a origem disso daí era onde? No espiritual. Ela precisou ser liberta no espiritual para poder ter uma vida plena de maneira física. Entende, Ado? Entende o que eu estou falando? É isso que muitas vezes nos prende. É isso que muitas vezes nós estamos... Não estou afirmando isso, por favor. Muitas vezes nós estamos na igreja. E somos igreja, e declaramos que somos igreja, e é mesmo. Mas vivemos limitados. Tem áreas que não rompem. Você deve desconfiar da área que não rompe na minha e na sua vida. Por que não está rompendo? Por que eu estou preso emocionalmente? Por que eu estou preso muitas vezes espiritualmente? É como um elástico que eu até consigo avançar, mas chega uma hora que ele me puxa de volta. Eu retrocedo, porque em algum lugar eu ainda estou preso. Fisicamente, muitas vezes, eu não estou afirmando que toda doença física ela tem origem espiritual. Não estou falando isso, por favor. Mas pode ser que tenha. E é necessário libertação. Efésios 6:11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra o quê? As ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões. A nossa luta não é contra o quê? Contra a carne e contra sangue. Mas o apóstolo Paulo fala, revestivos de toda a armadura de Deus. Mas tem uma luta acontecendo que ela é espiritual. E entender isso é fundamental para sabermos quais são as armas que nós devemos usar. Não adianta eu querer combater com as armas da carne aquilo que é espiritual. Não vai funcionar. As armas da nossa milícia, elas são poderosas Essa semana estava passando por uma situação, a gente passou por uma situação, que essa pessoa, ela tinha andado, mas voltou a praticar o mesmo erro que fazia alguns meses que ela não estava praticando. Nesse momento eu tenho uma grande oportunidade para me frustrar com as tentativas ou para usar as armas corretas que são poderosas em Deus. E quando eu uso a arma correta, eu tenho um resultado bom. Mas eu ainda não alcancei o resultado. Continue usando as armas que são poderosas em Deus. Isso não falha. Isso não falha. Você crê em toda a Bíblia? Você crê em toda a Bíblia? Você crê no ladrão? Tem dúvida, né? Porque eu não creio no ladrão, eu creio em Jesus, que veio me dar vida e vida em abundância, né? Tá certo isso? Vamos pensar, a gente está aqui para pensar juntos. O ladrão existe, ele é real, wake up! O diabo vem para matar, roubar e destruir. Se você não proteger sua casa, guess what? A casa que está com a porta escancarada é a primeira que ele entra. Ele anda ao derredor, rugindo, como? Buscando a quem? A quem dá mole, a quem vacilou, mané. Às vezes o diabo fala assim, ih, vacilou, mané. Perdeu, playboy. Nós precisamos entender isso daí.
Mas eu creio que o Senhor Jesus veio para me dar vida e veio para me dar vida em abundância. A vida em abundância começa quando eu creio que existe um ladrão que quer matar, roubar e destruir. E eu preciso estar atento a esse tipo de coisa. Ele quer matar, roubar e destruir família. Ele quer matar, roubar e destruir filhos. Ele quer matar, roubar e destruir essa igreja. Ele quer matar e roubar e destruir relacionamentos. Ele quer matar e roubar e destruir a sua vida. Esse é o propósito, é para isso que ele veio. Mas ele já foi vencido na cruz do Calvário. Por isso que nós precisamos nos submeter ao quê? A Deus. Resistir ao diabo e ele vai ter que fugir, porque o nome do Senhor Jesus tem todo o poder. Ele se submete a esse nome. O ponto 4. Manter-se preso aos traumas. 2 Samuel 9:3. E disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há o filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Há uns 4 domingos atrás eu trouxe essa palavra, há um lugar à mesa. Se você quiser ver, eu acho que vale a pena gastar um pouquinho de tempo para entender o que aconteceu na vida de Mefibosete. Mas essa pessoa sofreu um trauma, um acidente quando criança. E esse acidente que ele sofreu trouxe a ele uma paralisia. Ele ficou aleijado dos pés, ele não podia andar. Mas só que esse acidente físico trouxe um outro acidente, uma outra enfermidade na sua alma. Do mesmo jeito que essa mulher aleijada, eu creio que lá, essa mulher que estava encurvada, eu creio que lá dentro da alma, quantas vezes ela falou, Senhor, me cura. Eu não aguento mais as pessoas me olhando de maneira diferente. Eu chego num ambiente, todo mundo me olha como eu sendo a única pessoa diferente naquele lugar. Você imagina o que significa isso? Senhor, me cura, Senhor. Senhor, me cura. Senhor, me cura, Senhor. Senhor, me cura ou me leva. Porque viver assim eu não quero mais viver. Até que um dia o Senhor falou assim, eu resolvi te curar. Aí a restauração do corpo, da alma e do espírito. O trauma é como um acidente de trânsito, sabe? Você está parado no sinal, vem alguém e bate em você. Aí quando você vai ver, quando você vai entender a situação, aquela pessoa que bateu em você não tem seguro. Só que você tem um damage no teu carro. Agora tem 2 opções. Possivelmente essa pessoa não vai pagar. Ou pode ser que sim ou não. Mas tem 2 opções. Ou você vive com esse damage no carro e fica traumatizado para o resto da vida. Ou você usa o seguro do teu carro e conserta isso daí e fica livre do trauma. E segue a vida. O trauma é isso daí. Ou nós vivemos traumatizados pelas coisas que aconteceram, ou nós nos levantamos e falamos assim, Senhor, usa o teu seguro, que lá na cruz do Calvário pagou toda a conta e me restaura para que eu possa andar livre. O rei manda buscá-lo, 2 Samuel 9:6. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrou-se com o rosto em terra e disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse, eis-me aqui, teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras que Saul, teu pai, e tu comerás para sempre a minha mesa.
Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Quem era Mefibosete? Volta à história. Filho de? Que era filho de? Por isso era um príncipe. Ele agia como príncipe? Ele agia como a Bíblia. Eu acho uma expressão muito forte. Se eu fosse escrever, eu botava um negócio mais ameno, porque um cão morto é muito forte. Eu falando de mim, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Ele se sentia um cão morto quando existia um lugar à mesa para ele assentar com o rei. O que o separava dele sentar à mesa? Qual que era a situação que precisava ser resolvida? A sua? Tem uma mesa preparada aqui hoje para você assentar a essa mesa. Mas como você está se sentindo? Você não se sente digno? Por isso, por A, B, C ou D? Ou você fala assim: o rei está me chamando. Eu sei que eu não sou digno, mas eu vou sentar nessa mesa. Porque eu vou comer a comida do rei. O salmista Davi entendeu muito bem isso. Existe uma mesa preparada para mim, onde ele derrama azeite sobre minha cabeça e o meu cálice transborda. E ele fala assim: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Esse é o lugar, a mesa para você. Porém, precisamos tratar essa coisa da alma. Vivemos um momento onde, sem medo de errar, muitas pessoas estão presas e paralisadas por causa da situação que a alma dessa pessoa se encontra. Opressão, depressão, tantas situações acontecendo. Muitas informações têm entrado no nosso coração. E nós precisamos que o Senhor venha nos curar e nos restaurar. Essa mulher estava encurvada, mas um dia ela se encontrou com o Senhor. E começou a viver todo o potencial que Deus tinha preparado para ela. Deus tem vida plena para nós. Deus tem vida plena para mim e para você. Mas ainda eu não estou lá. Persevera. Persevera. Segue em frente. Segue em frente, porque aquele que prometeu para mim e para você não vai falhar conosco. Ele não vai falhar conosco. Os meus olhos não veem, mas Deus não te chamou para você andar por vista, mas por fé. Profetiza: Senhor, os ossos ainda estão secos, mas eu profetizo vida. Eu profetizo o sopro do Espírito Santo. Eu profetizo que desses ossos secos vão se levantar um grande exército. Essa é a diferença. Essa é a diferença. E agora, terminando essa palavra, a primeira coisa que eu preciso entender, para mim poder ter uma vida plena, viver a plenitude de Deus, eu preciso me expor à glória de Deus, à misericórdia do Senhor. Lucas 13:10 fala assim: ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, o verso 12, a parte A. Vendo-a, Jesus chamou-a. Ou seja, quando Jesus viu, ela fez o quê? Ela podia dizer: não, Jesus, não me exponha. Não me exponha, Jesus. Ou ela podia falar assim: vou ver somente virtualmente falando, né? E naquele tempo lá em Israel já tinha o culto virtual. Eu entendo que tem casos e tem casos. Eu entendo perfeitamente isso e a gente respeita a todos. Mas essa mulher, ela se expôs à misericórdia e à glória de Deus. É onde começa a restauração. Porque quando estamos machucados, quando estamos magoados, quando estamos feridos, a nossa natureza é de nos isolamento. E agora com o culto virtual fica... não dá nem para argumentar. Entende o que eu estou falando mais ou menos? Não. Eu estou falando que tem casos e casos, e eu respeito a todos.
Mas você quer ser restaurado? Você quer que a glória chegue sobre você? Se exponha à glória do Senhor. Lá na sua casa, encontre um lugar onde é a tua torre de vigia e diariamente se exponha à glória de Deus. Segundo lugar, crer imediatamente. Lucas 13:13. Impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava o quê? Glórias a Deus. Imediatamente. Ela creu como? Imediatamente. Tem coisas que eu vejo na Bíblia que eu falo assim, Jesus, você pode facilitar. Talvez você poderia facilitar essa situação, não poderia? Aquele cego que foi curado ao se banhar, ao lavar os olhos no tanque de Siloé. Jesus viu o cego e chamou ele para perto. E a Bíblia diz isso, não sou eu que estou inventando. Ele cuspiu no chão. Imagina. Os jovens iam falar, you disgusting Jesus. Come on now, man. You can do better than that. Muitos iriam se escandalizar onde? Nesse primeiro ponto da aplicação prática da cura de Jesus. E ele se abaixa e faz o quê? Uma laminha. Se levanta e coloca onde? Nos olhos. Eu falando de mim. Jesus, você está brincando comigo, né? Além de cego, você está bullying, colocando lama nos meus olhos. E a última etapa. Vai até o tanque de Siloé para se lavar. O homem não tinha GPS. Tanque de Siloé. Onde é que é esse negócio? Mas ele creu. Porque tem coisas que Deus pede para nós fazermos que não faz sentido. Se quer ter resposta na tua oração, aquela oração que você está há muitos anos orando por ela, quer? Se hoje Deus te perguntar para fazer algo que não faz sentido para você, você faz? Você obedece imediatamente? Eu obedeço imediatamente? Aí está a chave que destrava o sobrenatural. Porque não tem a ver com aquilo que faz sentido, tem a ver com a obediência imediata. 3. Entender que o milagre é para glorificar a Deus. Lucas 13:17. Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizara. É necessário entender que alguém que foi curado é alvo da graça e da misericórdia de Deus. Por isso, é fundamental reconhecermos que somente o Senhor é digno de glória. Alguém que foi restaurado e curado precisa entender que estava numa situação muito complicada. Ou não é? Essa mulher estava numa situação muito crítica, muito complicada, muita limitação sobre a vida dela. É necessário entender que a glória é de quem? Há 2 semanas atrás, nós oramos pelo nosso irmão João, que passou pelo procedimento e retirou um câncer na bexiga. Está bem. Está bem. Estava conversando com um irmão ontem, e ele estava me lembrando de quantos milagres Deus fez do começo desse ano até o mês 3. Nós temos o Geraldo aqui, que é um milagre vivo daquilo que Deus fez na vida dele. Nós temos aqui o Carlinhos, que nós oramos pelo primo, né? E o que aconteceu? Ele tinha o quê? Estado terminal, um estado complicado. Quantos milagres de câncer, de sobrenatural aconteceram nesses 3 meses? Muitos. A Ivna,
Chegou, está aqui. Chegou ontem, Ado? Ontem, sexta-feira. A nossa irmã, que passou por uma situação muito difícil no Brasil, e Deus levantou. Deus levantou. Porque para Deus não é impossível. É esse Jesus que é o Senhor da igreja. E Ele faz quando quer, como quer, da maneira que Ele entende. Porque Ele é o Senhor da igreja. E orando o João ligou e agradecendo, muito obrigado pelas orações, muito obrigado. Chegou um momento que eu fiquei incomodado. Eu falei, cara, isso não tem a ver comigo. Tem a ver comigo e com a igreja também, porque nós somos o corpo. Aquilo que nós ligamos na terra é ligado nos céus. Deus vai usar a igreja. Mas acima disso, tem o nome que é acima de todo nome. Eu falei, João, Deus usou irmão A, irmão B, irmão C e irmão D. Mas acima disso, tem um Deus que Ele decidiu te curar. Então a honra, a glória, o louvor, o poder e a majestade você direciona para o lugar certo. É para o céu, não tem nada a ver conosco. Ele é o Senhor, Ele é digno de glória. Ele merece aquilo que Deus tem feito no teu casamento, aquilo que Deus tem feito na tua vida. Deus vai usar pessoas, mas entenda que a glória é dele. E isso Ele não divide com ninguém, a glória é dele. E último, somos restaurados, uma vez que eu me exponho à glória de Deus. Uma vez que eu creio imediatamente. Agora eu sou restaurado para viver uma nova vida. Essa mulher que estava encurvada há 18 anos, eu imagino que agora dá para ir para o Marshall, vestir uma camiseta tranquilo, sem ter o desconforto. Dá para ir passear no shopping. How are you, lady? I'm so good. I'm feel free now. Ela ia passear no shopping antes? Limitação. Mas Deus veio para nos dar vida e nos dá vida em abundância. Profetiza isso sobre a tua vida. Fala, Deus veio para me dar vida. E me dá vida em abundância. Apocalipse 21:5. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve porque essas palavras são fiéis e são verdadeiras. Josué 14:11. Estou forte, ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora, para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar a ele. Esses homens, Josué e Caleb, passaram 40 anos. Eles poderiam ficar encurvados lá no deserto? Não poderiam. Poderiam ou não poderiam? Eles poderiam chegando em Canaã, eram vovozinhos, né? Josué e Caleb. Mas ele estava falando assim, Josué, lembra como você me enviou 40 anos? Há 40 anos atrás você me enviou, estava podendo. Da mesma maneira que você me enviou 40 anos lá atrás, eu ainda continuo firme, eu ainda continuo forte, porque eu encontrei um lugar de renovo. E eu estou esperando nele. E agora tem o seguinte, eu quero o Horebe, eu quero o monte de Deus, eu quero aquele lugar para a minha vida, eu vou conquistar aquele lugar, eu vou lutar com os gigantes e vou alcançar, porque Deus tem coisas novas para mim e tem coisas novas para você. O que nos impede de alcançar o novo de Deus? As nossas próprias limitações. A alma, o nosso físico ou o nosso espírito. Mas Ele veio para romper tudo isso, para que nós possamos ser restaurados, chamados para sermos restaurados, por quê? Pela glória de Deus. O homem lá no Éden era um ser glorioso, revestido de glória. O pecado tirou isso do homem, mas em Jesus nós somos revestidos novamente com essa glória, até que um dia, assim como Ele é, nós também. É isso que está sobre a nossa vida.
Você se sente limitado? Pergunto para mim e para você. Existe alguma área que você se sente limitado? Eu falo de mim. Yes. Permita que o Senhor Jesus lhe imponha as mãos. Se submeta a Cristo. Se submeta à vontade do Senhor. A minha esposa, pastor, se submeta. Se submeta. Se submeta a Cristo. E você vai ver o que Ele vai fazer com a tua esposa. Pastor, o meu marido. O bicho é cabeçudo. Eu sei, porque eu também sou. Se submeta ao senhorio de Cristo. E você vai ver o que Deus vai fazer na vida desse homem. Meu filho, se submeta a Deus. Não pare, não desista, não deixe as frustrações das tentativas te paralisarem. Siga em frente, siga em frente. Deus, a situação quer me paralisar, mas eu encontro forças em ti. Essa situação vai mudar. Continue profetizando, continue declarando, e Deus vai fazer essa obra sobre nós. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Uma mulher restaurada. Senhor, no nome de Jesus, nós entregamos a tua palavra. Ela é poderosa, Senhor. Porque ela é o verbo de Deus. Tua palavra é Cristo encarnada. E onde há a palavra de Deus, ali há sinais, prodígios e maravilhas. Mas o Senhor habita em nós. E esse templo, que é tão limitado, é tão pequeno, Senhor. Tem tantas limitações. Seja de origem física, seja de origem emocional, ou até mesmo espiritual. Seja qual for a origem da limitação. Eu te peço que nessa manhã, Pai, o Senhor venha ao encontro, Senhor, a vida dos meus irmãos e a minha vida. E que a partir de hoje, Senhor, nós possamos escutar da parte do Senhor a palavra que nos diz: você está livre dessa sua limitação. E recebendo a imposição de mãos, imediatamente nós recebemos o milagre do Senhor. Eu declaro, Senhor, essa palavra, Senhor, sobre a minha vida e sobre a vida da tua igreja. Que a partir de hoje, Senhor, que nós venhamos ser restaurados para a glória de Deus. Seja no emocional, eu peço que o Senhor coloque em ordem as nossas emoções. Cure as feridas da alma. Restaure o nosso ser emocional. Seja no físico. Traz cura, Senhor. Tu és Jeová Rafá. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E é através desse templo que nós iremos fazer a obra do Senhor. Então precisamos que esse templo esteja bem. Traz cura sobre o físico, Pai. Se existe alguma limitação no espiritual, que no nome de Jesus hoje nós possamos ser totalmente livres. Livres para crescer, livres para te amar, livres para te adorar, livres para andar contigo. Sem o jugo, sem acusação. Para a glória do teu santo nome. Assim eu declaro e profetizo sobre a tua igreja. Que a tua glória, Senhor, nos transforme. E de glória em glória, nós possamos ser mais semelhantes a Ti. Eu sei que o Senhor está neste lugar. Nós iremos Te adorar agora, Senhor, por aquilo que o Senhor é. E eu peço que o Senhor toque na vida de cada irmão. Aqueles que estão em casa, aqueles que estão neste lugar, aqueles que irão escutar esse culto depois. E a glória, a Shekinah do Senhor, a presença do Senhor, toque nas nossas vidas.
porque é nesse lugar onde nós somos transformados para a glória do teu santo nome. No nome de Jesus.